Carnaval da Polêmica. O desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula na Sapucaí, recebeu críticas da oposição. As últimas informações agora, direto para Brasília, Janaína Camelo. Integrantes de partido de direita, líderes da oposição, prometem acionar a justiça contra o que chamaram de propaganda eleitoral antecipada no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que desfilou neste domingo com um samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Dizem também que a escola cometeu discriminação religiosa. O PL, por exemplo, em nota, escreveu o seguinte, que o desfile da escola materializou uma série de ilícitos eleitorais que merecem responsabilização pela Justiça Eleitoral. Diz também que, em vez de narrar uma história pessoal de Lula, a escola, patrocinada com dinheiro público, promoveu o verdadeiro discurso político de exaltação da imagem do pré-candidato Lula e de inaceitação, ataque à imagem de Jair Bolsonaro. Houve, claro, desvio de finalidade e com inequívoca conotação eleitoral. Em nota pública, a liderança da oposição lá no Senado também se manifestou. Numa nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele escreveu que adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis com a provocação da Justiça Eleitoral para que se apure eventual abuso de poder político e uso indevido de estruturas que deveriam servir a todos os brasileiros. Quem também se manifestou foi o Partido Novo, que inclusive é o partido que apresentou uma das liminares no TSE, que foi julgada nessa semana contra essa escola de samba, contra o samba enredo, dizendo que era propaganda eleitoral. O TSE decidiu liberar o desfile da escola, dizendo que proibir seria uma censura prévia, mas deixou um alerta para uma eventual punição no futuro. Quem também se manifestou foi o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, disse que nesse desfile houve ataques pessoais a Jair Bolsonaro, disse que também vai acionar a justiça. Vamos ouvir. Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? Lula assistiu ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes. A todo momento ele esteve ali no camarote, exceto durante um momento específico que ele desceu até a avenida para cumprimentar o abre-alas, porta-bandeira e também para cumprimentar outros integrantes da diretoria da escola de samba. A notícia também ficou por conta da decisão da primeira-dama Janja, que de última hora desistiu de desfilar. Ela seria o destaque da escola, iria desfilar no último carro alegórico. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Em nota publicada hoje, disse o seguinte, que ela tomou essa decisão para evitar perseguição ao presidente Lula, uma decisão tomada mesmo havendo segurança jurídica, e descreveu a primeira-dama. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Michel Temer, que também foi satirizado durante o desfile. Em nota, o ex-presidente disse que sátira política é parte da tradição do carnaval, mas que o problema é quando adotam o que ele chamou de ilusionismo na esplanada, e disse que o governo Lula significa uma volta ao passado. É com vocês no estúdio. Aí as informações de Janaína Camelo e os nossos comentaristas nessa segunda-feira, Nelson Kobayashi e Luiz Felipe Dávila. Começa por você, Koba. Aliás, eu jamais imaginaria estar nesse horário aqui comentando e conversando com você. Tudo bem, Koba? Boa tarde, bem-vindo sempre. Bom, a polêmica se instalou, a gente desde que a escola anunciou que faria essa homenagem ao presidente Lula, já imaginou a consequência. E agora a consequência vem, e do seu ponto de vista jurídico, houve algum ferimento à lei eleitoral? O próprio PT, o presidente podem ter algum tipo de problema a partir de agora? Boa tarde, Koba. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo aos Pingos nos Is, nós que sempre estamos juntos no Jornal Jovem Pan, prazer ter você aqui conosco também. Boa tarde aos meus colegas de bancada que nos acompanha em todo o Brasil. Esse evento no Rio de Janeiro, que exalta a figura do presidente Lula, polêmico, que tem no enredo, na música, na letra,
nos carros alegóricos, todo sinal de campanha antecipada é um evento que pode ser objeto, sim, de judicialização perante a Justiça Eleitoral. Foi uma campanha antecipada de exaltação da imagem do presidente da República, visando o pleito eleitoral desse ano, sabor, manifestação da cultura e das artes através da música. Nesse caso, Tiago, o presidente precisa sim se preocupar, porque não importa se ele tenha dado a ordem, não importa se ele quem escreveu a letra, não importa se ele quem destinou os fundos para esse evento, importa que ele foi o beneficiário. É assim que funciona em matéria eleitoral. Pouco importa quem faz o ato, importa mesmo é quem se beneficia. E está claro que é ele o beneficiário, é ele o alvo de toda a exaltação que aconteceu nessa campanha. E com alguns requintes ali até ousados, em cima da linha do limite do ilícito eleitoral, citando o número 13 noites, em relação às viagens, né, do presidente, da mãe do presidente, no movimento de migração. Isso é o número do partido político em um ano eleitoral, a exaltação da figura dele, os benefícios sociais que constam ali do enredo, até os projetos de prioridade para esse ano de 2026 do governo e, claro, nitidamente, a depreciação da imagem do oponente. A figura do palhaço, o termo mito sendo utilizado como um manifesto de depreciação em relação ao seu opositor Jair Bolsonaro, está claramente aí configurada, no meu ponto de vista, o ilícito eleitoral. Em muitos outros casos, por muito menos, as justiças eleitorais dos estados já declararam a inelegibilidade. Há muito tempo, Tiago, e quem nos acompanha, se tinha muito claro que campanha antecipada é pedir voto e falar o número. Só isso que é campanha antecipada. O pré-candidato pode fazer qualquer coisa, menos falar o número que vai estar na urna e pedir voto. Mas isso veio evoluindo no entendimento dos nossos tribunais eleitorais, porque não precisa ser binário dessa maneira. Se a gente tem uma clara manifestação de exaltação da imagem, está claro que está pedindo voto. Se a gente tem o número inserido em um outro contexto, mas que fica ali como uma mensagem nas entrelinhas, está claro que está pedindo voto para as eleições. Então, o presidente deve sim se preocupar, e isso certamente virará assunto no decorrer do ano na nossa justiça eleitoral. Luiz Felipe Dávila também com a gente aqui. Aliás, acho que já fazia uns 2 anos que eu não conversava com o Dávila ao vivo aqui na Jovem Pan. A gente sempre se encontra nos corredores aqui, mas é muito bom conversar com você. Bem-vindo, boa tarde. Ô Dávila, se não fosse em um ano eleitoral, a polêmica seria a mesma ou não? Bom trabalho. Boa tarde, Thiago Berratti. Que prazer tê-lo aqui nos nossos Pingos nos Is, com essa bancada fantástica, o Koba aqui também hoje conosco, Musa. Então, boa tarde a todos vocês, a nossa querida audiência. Tiago, eu vou tocar em 3 pontos fundamentais do Estado de Direito para tratar desse assunto. E por ser do Estado de Direito, Tiago, não importa se é período eleitoral ou não. Vamos tratar de 3 princípios. Primeiro, a impessoalidade que deveria ter no trato da lei. Como não houve a impessoalidade está clara, no sentido de que criaram um enredo justamente de pessoalidade. Aliás, algo que só existe em ditadura. Isso aí só existe na Coreia do Norte, na ex-União Soviética, na China, em países que utilizam festas públicas para enaltecer o ditador, para enaltecer a grande figura, o pai da nação. Então, isso é típico de regimes ditatoriais. Não existe isso em democracia, não existe nenhuma democracia avançada essa história de usar eventos públicos, culturais, para enaltecer o grande pai, o grande líder. Então, a primeira coisa é uma violação do princípio da impessoalidade. Isso foi tratado um enredo totalmente pessoal, feito sob medida, para enaltecer a figura do presidente Lula. O segundo é o da imoralidade. Então, como é possível ter um enredo de escola de samba
debochando de um ex-presidente da República, enaltecendo a figura do atual, usando, como bem lembrou o Coba, o número do partido, slogans do partido, nome do partido, símbolo, fazendo L. Como é possível usar dinheiro público com tamanha imoralidade? Você está usando recursos públicos para promover os slogans, o número e toda a filosofia de um partido político numa festa. É óbvio que isso fere o princípio da moralidade pública. Então é imoral, é pessoal e desvio de finalidade. Não se pode usar dinheiro dos nossos impostos para financiar uma escola de samba que demoniza parte da política, que é antidemocrático, que demoniza a religião, e é isso que eles fizeram, e que enaltece um único partido como se ele fosse o suprassumo da verdade. É um absurdo isso. Então, agora, a justiça, nós sabemos que tem sempre um certo, infelizmente, a justiça eleitoral, um certo viés. Como bem lembrou o Coba, com pessoas da direita, como foi o caso do nosso deputado Dallagnol, no Partido Novo, foi cassado só por eventuais cogitações do que poderia ter acontecido se ele usasse aquilo como plataforma ou como trampolim para se eleger. Só cogitação fez com que ele perdesse o deputado mais votado no Paraná, que na última eleição foi Deltan Dallagnol, perdesse o mandato. Agora, com Lula, tudo é diferente. Ele participou, fez campanha antecipada para Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo, tomou uma multinha. E agora, o Carnaval no Rio de Janeiro, violando esses princípios de desvio de finalidade, impessoalidade e moralidade pública. Então, assim, é descarado que houve violação do direito. Agora, se a Justiça Eleitoral vai fazer valer a lei com uma visão técnica ou se vai flexibilizar os princípios do direito para não criar problema com o presidente da República, este é um outro capítulo que certamente vamos discutir aqui nos Pingos nos Is. Kobayashi, acho que esse ponto é importante, né, para a gente falar em relação à justiça eleitoral, porque os partidos, claro, de oposição ao governo ameaçam entrar na justiça, até o Partido Novo, por exemplo, e o PT acabou de divulgar uma nota da equipe jurídica dizendo o seguinte: o enredo apresentado é manifestação típica da liberdade de expressão artística e cultural, plenamente assegurada pela Constituição. A concepção, desenvolvimento e execução do desfile ocorreram de forma autônoma pela agremiação carnavalesca, sem a participação, sem financiamento, coordenação, qualquer ingerência do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula. Como é possível avaliar isso, Coba? Olha, Thiago, eu disse há pouco que, de fato, né, é uma campanha antecipada sabor, manifestação típica, cultural, manifestação da expressão, enfim. A gente tem ouvido muito esse debate nos últimos anos, né, principalmente no debate a respeito da regulamentação das redes sociais, de que liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Assim como a liberdade de expressão artística não é liberdade para cometer ilícitos eleitorais. Aliás, foi bem essa mensagem que ficou no resultado do julgamento dos últimos dias no Tribunal Superior Eleitoral, quando os ministros entenderam que não cabia, naquele momento, uma censura prévia. Quer falar, fale o que quiser, mas arque posteriormente com as consequências. E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral deixaram claro que havia um grande risco de que os ilícitos se concretizassem. E, no meu ponto de vista, se concretizaram. É isso agora que é preciso levar em consideração. É sim liberdade de expressão. Liberdade de expressão artística. As pessoas devem ter liberdade de expressão para cantar, para pedir voto, para fazer campanha antecipada, mas as pessoas que usufruem dessa liberdade precisam também arcar com as responsabilidades dessa liberdade. Se há, nesse caso, um benefício direto ao presidente da República, ele que arca com as responsabilidades de acordo com a jurisprudência do nosso tribunal. A nota do Partido dos Trabalhadores também traz a letra da lei, inclusive, artigo 36A da Lei de Eleições, que deixa claro de que a mera exaltação das qualidades pessoais, sem o pedido de voto, não é ilícito eleitoral. Só que este artigo da Lei das Eleições
veio ganhando interpretações mais rígidas ao longo do tempo nos nossos tribunais. Qual é o grande problema nisso tudo, Tiago, e quem nos acompanha? Esses precedentes, a jurisprudência, os outros julgados da Justiça Eleitoral não são tão firmes assim. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral não tem juiz próprio, não tem ministro próprio, inclusive, no TSE. Eles têm ministros, juízes, magistrados emprestados e que são rotativos nas suas composições. Então, é muito normal que a cada eleição, a cada nova composição, essas jurisprudências fiquem se alterando, gerando uma tamanha insegurança jurídica. Se a gente já tem insegurança jurídica nos tribunais em que os juízes são vitalícios naquelas funções, imagine na Justiça Eleitoral em que os juízes vão se alterando a cada eleição. A gente deveria se amparar na nossa segurança jurídica para fazer valer o entendimento que vem se consolidando ao longo dos tempos. Porque se esse entendimento valer para este caso em específico, temos aí um caso de inelegibilidade.